Enquanto você volta ao seu lugar, eu quase cometi aqui um deslize, porque na minha lista faltou uma pessoa que eu queria que você conhecesse. É um amigo, nós nos conhecemos há alguns anos atrás, é o pastor Thomas, ele está sentado logo ali atrás. Pastor, por favor, levante-se rapidinho para o pessoal te ver, que Deus te abençoe. Pastor Thomas já desfruta dos anos da jubilação do ministério, mas tem ainda atuado nas igrejas onde é convidado, está num programa de mestrado. Ele diz: eu não posso parar, não posso enferrujar, e a gente está feliz de nessa manhã recebê-lo aqui. Fica dividido entre o estado da Flórida e a cidade de São Paulo, é isso? Cidade de São Paulo, lá e cá. Então tem um filho que mora aqui na América. Estou muito feliz de poder reencontrá-lo depois desses anos todos. A primeira vez que eu comportei no verão de 99 para o ano 2000, o senhor compunha a liderança daquela equipe, e lá estava eu com o bonezinho para trás, de bermudinha, né, tentando vencer na vida. Ok. Se você tem sua Bíblia, por gentileza, livro de Atos, capítulo 16. Enquanto você encontra, esse mês de outubro, nós temos celebrado os 500 anos da Reforma Protestante. Estamos no meio de uma série que vamos encerrar no próximo sábado. E se a gente for fiel à história, a gente não pode definir a Reforma como ocorrendo num evento específico de outubro de 1517. Esse ano a gente comemora aí os 500 anos. Mas a Reforma foi, de fato, um processo iniciado antes de Lutero e se estendeu após ele. Mas nós concordamos que o papel que desempenhou aquele ex-monge católico tornou Martinho Lutero um ícone desse movimento. Eu já havia considerado aqui há 2 sábados atrás, Lutero foi um severo crítico dos abusos cometidos pela Igreja Romana. Muitas coisas foram feitas em nome da religião, muitas palavras foram até colocadas na boca de Deus, uma prática que parece que vem ainda se repetindo. Mas os argumentos de Lutero estavam fundamentados em basicamente 5 pilares. E eles são conhecidos como os 5 solas na língua latina, não é? Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, que na nossa língua significa somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glória a Deus. Basicamente, esses foram os 5 fundamentos da Reforma Protestante, onde ele embasou ali os seus argumentos, e foi isso que atingiu em cheio os dogmas da igreja, o que resultou no que a profecia chamou previamente de a ferida mortal. Mas uma das broncas de Lutero, que eu gostaria de enfatizar nessa manhã, foi contra a venda de indulgências, uma prática que abarrotou os cofres da igreja, que basicamente significava que você podia comprar a salvação, você podia adquirir a salvação. Eram títulos, né, em que você podia adquirir o direito do perdão de Deus. E a motivação é porque, amedrontados com a doutrina do inferno arder em chamas, que era o destino dos pecadores, a igreja prometia o perdão através desses títulos que podiam ser adquiridos com dinheiro ou com a transferência de alguma propriedade. O medo acabou se tornando uma forma de controle. Deus ficou visto como um tirano, destituído de qualquer simpatia pelos habitantes desse planeta. Eles chegavam, inclusive, a usar um versinho: toda vez que uma moeda provoca o som quando cai ali no gasofilácio, que era um recipiente de metal, quando a moeda ela tine no fundo desse lugar, uma alma nesse exato momento é tirada do purgatório e levada para o céu. De fato, uma compra do que a gente entende como salvação. Esse não é o evangelho bíblico. Biblicamente falando, a salvação é uma obra já realizada por nós, fora de nós e sem a nossa participação. Pois bem,
Eu pedi para que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16, queria que você observasse os versos 27 em diante, porque aqui existe uma pergunta que está entalada na garganta de muitos, desde sempre. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? É a pergunta entalada na garganta de milhares. A resposta vem na sequência, no verso 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse não é o pensamento isolado de Paulo. E eu gostaria que você voltasse apenas algumas páginas ao capítulo 3 do livro anterior ao livro de Atos, ao Evangelho de João, naquele que é, sem dúvida nenhuma, o que é chamado por muitos de o Evangelho dentro do Evangelho. É um diálogo feito às escuras, num dos jardins próximo ali de Jerusalém, entre Jesus e um doutor da lei, um entendido da lei, um membro bem conceituado do Sinédrio. João capítulo 3, a declaração de Paulo ao carcereiro não é um pensamento isolado do apóstolo, perceba, é o próprio Jesus. Capítulo 3 do Evangelho de João, verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja, o que diz aí a tua Bíblia? Levantado, para que todo que nele crê tenha, o que diz a tua Bíblia? A vida eterna. Nessa manhã e no próximo sábado, nós vamos gastar algum tempo, alguma energia, tentando desatar alguns nós que insistem em atrapalhar a nossa compreensão do plano da salvação. Quem crê tem a vida eterna, é o que diz o próprio Jesus a Nicodemos naquela noite. Você sabe o verso seguinte, é o verso áureo da Bíblia. Você lê assim: Deus amou o mundo de um tal jeito, que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas ganhe o quê? Que diz aí? Jesus está chamando a atenção para uma obra realizada por Ele e sem a nossa participação. A questão é que o verso 16 é tão bonito, que às vezes a gente não percebe o que está no verso 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que diz aí, que diz a tua Bíblia? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olhe para mim e preste atenção no que vou te dizer. Deus não está envolvido no processo de condenação. O negócio de Deus é salvar. O negócio de Deus é a salvação. Mas por que muitos são condenados então? O verso 18 diz: quem nele crê não é, o que diz aí? Julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Condenada. Por que eu digo que Deus não está envolvido num processo de condenação? Porque condenada a raça humana já estava. O seu estado natural, o nosso estado natural, já é de condenação. Mas agora Jesus está dizendo: quando eu for levantado, eu vou salvar. Ele está antecipando algo que iria acontecer dali a alguns meses. Quando eu for levantado, eu vou salvar. E lá no grito na cruz: está consumado. Ele salvou a humanidade, a nossa dívida lá foi quitada. Você diz amém? Eu sei que você tem umas perguntinhas enquanto eu digo isso aí, porque parece que está muito fácil esse negócio. Irmãos, a humanidade não está condenada, a humanidade está desinformada. E eu não estou aqui fazendo apologia ao universalismo, uma das doutrinas propagadas por aí, dizendo que Deus é muito bom para condenar alguém e a morte de Cristo é suficiente para salvar todo mundo, mesmo quem não quis.
Deixa eu dizer para você que a salvação, ela foi conquistada para todo mundo, mas você precisa crer nesse negócio. Quais são as implicações de crer nessa salvação? É o que vamos discutir hoje e ainda no sábado que vem. O juízo, ouça o que estou lhe dizendo, o juízo não condenará os pecadores, mas os que rejeitarem a salvação. A salvação é para pecador, mas a condenação, ela só vai atingir quem rejeitar o que foi provido no Calvário. Como é que essa salvação toma parte da nossa vida? Deixa eu dizer a você, que é o mesmo Evangelho de João que desata alguns nós. Essa salvação chega a nós, a nossa capacidade de crer se dá pela obra da terceira pessoa da divindade do Espírito Santo de Deus. Ele, diz a Escritura, no capítulo 16 do mesmo Evangelho de João, veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Entenda que esse convencimento não é meramente uma consciência moral de que nós fizemos uma coisa errada, uma noção de certo e de errado. Essa aí todo mundo tem. Mesmo os bandidos, eles adotam um código entre eles, que determina o certo e o errado dentro daquele universo paralelo que eles criaram. Não é só uma noção de certo e errado. Isso é como um criminoso que é apanhado pela polícia. Ele sabe que ele está fazendo um negócio errado. Ele sabe que ele está fazendo um negócio errado. Mas quando um guarda põe a mão no delinquente, ele começa a sentir a extensão do seu erro, a enormidade e as consequências dos seus delitos. A missão do Espírito Santo vai além dessa consciência moral. Ele convence a gente da enormidade da grandeza do pecado. Moralidade, os bons costumes, a finesse não vão dar conta disso. Só o Espírito Santo desperta a nossa consciência quanto aos horrores do pecado. Então surge no homem a consciência de sua necessidade. Ou seja, crer no Filho de Deus como seu Salvador não é uma coisa que nós conseguimos fazer sozinhos. A grande obra do Espírito Santo de Deus é convencer-nos de que nós estamos perdidos e precisamos de uma salvação, de algo que foi provido fora de nós e sem a nossa participação. Precisa ter muita fé para acreditar nesse negócio. Repare, eu queria que você atentasse comigo a algumas declarações que nessa manhã podem nos ajudar a montar aqui um quadro um pouco mais amplo. Está legível? Acho que sim, não? Quando Deus perdoa o pecador, anula o castigo que ele merece e o trata como se ele não tivesse pecado, recebe-o no seu favor e o justifica em virtude dos méritos da justiça de quem? De Cristo. Olha que ainda nos acrescenta a revelação. Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, entende o sacrifício de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são, o que diz aí? Isso é justificação pela fé. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Pela fé, diz Ellen White, o crente passa da posição de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, essa é a condição natural, para a posição de súdito leal de Cristo. De Cristo Jesus, não por causa de alguma bondade inerente, mas porque Cristo o recebe como seu filho. Que diz aí? Todos somos filhos de Deus por criação, mas com a entrada do pecado, nós perdemos a nossa filiação. Somos filhos por criação, mas só nos tornaremos filhos por adoção, se assim aceitarmos o convite, para que o nosso nome conste no testamento. O pecador, prossegue ela, obtém o perdão de seus pecados, porque esses pecados são carregados por seu substituto e penhor. O Senhor fala ao seu Pai Celestial, é como uma dinâmica. Olha o que acontece quando você aceita a Jesus como seu Salvador. A impressão que dá é que isso é um clichêzinho de um final de semana, quando você diz sim diante de um sermão que é pregado. Mas há um processo legal
que é iniciado quando manifestamos fé no Filho de Deus. Há um diálogo nas cortes celestiais. Este é meu filho, diz Jesus para o Pai. Eu o absolvo da condenação da morte, dando-lhe a minha apólice de seguro de vida, a vida eterna, porque eu tomei o seu lugar e sofri por seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. São as palavras que Jesus utiliza nesse processo judicial. Assim o homem perdoado e revestido das belas vestes da justiça de Cristo se encontra irrepreensível diante de Deus. A justiça que nos é creditada nos torna, ouça o que vou dizer a você, porque alguns têm dificuldade com isso. A justiça que nos é outorgada, conferida, transferida, nos torna diante do Pai Celestial como se nós nunca tivéssemos, que diz aí? Que diz? Pecado. Aí você diz assim, pastor, isso não tem como. Acompanhe meu raciocínio. Paulo diz que Jesus se fez pecado por... Repete comigo. Jesus, repete para mim. Jesus se fez pecado por nós. Então, o raciocínio é: Jesus, não tendo pecado, se fez pecado, assim como eu e você. Não tendo justiça, nos foi oferecida a justiça. Você percebe a relação? A mesma impossibilidade de Jesus se fazer pecado é a nossa de nos fazer justiça. Pois bem, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe o que ocorre? Aí você diz, pastor, mas está meio fácil isso daí. A impressão que dá é que está faltando alguma coisa da minha parte. Ellen White ainda tem um outro texto, uma frasezinha curta, ela diz: justificação é o contrário de condenação. Se a proposta do Senhor é justificar-nos de nossas faltas, o que Ele está querendo fazer é nos livrar da condenação. Por isso Jesus fala, quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Mas amigos, Jesus não apenas morreu por você, Ele morreu como se você estivesse lá. Nós fomos, de certa forma, incluídos em sua morte. Aí, a graça barata diz assim: e Deus te aceita do jeito que você está. Errado. Deus te convida do jeito que você está, mas não pode te aceitar do jeito que você está. Eu e você não podemos confundir a obra que Ele realizou por você, sem a sua participação, com uma outra obra que Ele quer realizar em você e com a sua direta participação. Mas isso é um assunto para o sábado que vem. Deus requer, diz Ellen White, a plena entrega do coração antes que Ele possa lhe justificar. O problema é que a gente tem reservas. Eu entrego até onde não afeta a minha vontade. Não há um evangelho inferior a esse, meu amigo. Você pode encontrar por aí um plágio, uma falsificação, uma imitação barata. Mas o evangelho é um evangelho responsável. Existem 3 vantagens de você pertencer ao reino de Deus. E eu queria que você atentasse a elas nessa manhã. A primeira coisa, de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, de você o contemplar levantado como Ele disse que faria, que quando você fosse levantado atrairia todos a Ele. A primeira vantagem é a certeza da salvação, mas eu tenho a impressão que muitos de nós não temos certeza da nossa salvação, e eu vou dizer a você, ninguém vive direito na dúvida. Boa parte da apostasia está relacionada à incerteza da salvação. O compromisso do Evangelho é nos dar essa certeza. Você deve lembrar que em 1 João capítulo 4, verso 18, na carta do apóstolo lá, ele diz que o amor lança fora o medo. No processo do Evangelho, Deus nos tira as dúvidas. E aí a gente tem aqui o que normalmente se fazia no passado, meu irmão, e às vezes os pregadores com um dedo em riste ainda enfrentavam as suas congregações dizendo: você tem certeza da sua salvação?
E o medo da presunção fazia com que muitos dissessem o seguinte: e uma resposta não está na ponta da língua. Você tem certeza de sua salvação? O receio de parecer presunçoso tira de muitos a coragem de dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Meu irmão, eu não queria que nessa manhã você saísse daqui cometendo o pecado da incredulidade. O que foi realizado por você, fora de você e sem a sua participação, está disponível, e nessa manhã você pode deixar os átrios desse lugar salvo na pessoa de Cristo. Você diz amém? Isso não está no poder que há em mim, não está na veemência das minhas frases, não está no poder que há no meu discurso. Isso é a mais clara vantagem de a gente ler as Escrituras. Existe um plano de resgate que envolve a sua salvação. Você precisa sair nessa manhã dessa igreja com a certeza da salvação em Cristo Jesus. O problema é que quem está em dúvida da sua salvação fica o tempo inteiro oscilando entre o prazer do mundo e a grandeza do reino, a alegria do culto e os prazeres da balada, a reforma da igreja e a compra de uma casa nova, um copo de vinho, uma embriaguez do espírito, uma reunião de oração, uma partida de futebol. Quem não tem certeza da salvação e a ela não se apropriou ainda, fica o tempo inteiro nessa luta medonha entre as coisas daqui e as coisas de lá. E vou dizer uma outra frase aqui: alguns de nós temos comungado com Deus, e essa comunhão é uma forma nova de legalismo. Comunhão sem perdão, meu amigo, é legalismo. Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você aqui? Alguns estão se arrastando para comungar com Deus, como outros, no período de Cristo, que dizimavam do orégano, entregavam as suas ofertas na igreja, oravam em praças públicas. Às vezes, boas pessoas têm comungado com Deus, levantado de madrugada, têm até tentado buscar a presença do Senhor, oram, dão o dízimo, vão à igreja, para que de certa forma possam mostrar que não são tão ruins assim e merecem pelo menos o respeito de Deus e resposta às suas orações. Amigos, ninguém aguenta comungar com Deus sem a certeza do perdão. Ninguém aguenta comungar com Deus sem a certeza do perdão. A sua presença, ela não é agradável. A segunda bênção da salvação, a primeira tem que ver com a certeza, a segunda pode nos dar inclusive um próprio empurrãozinho, é a mudança de cidadania. Eu queria que você observasse comigo alguns textos do apóstolo Paulo. O primeiro está no livro de Colossenses, no capítulo 1. Por favor, abre lá. Colossenses, capítulo 1. Ele nos apresenta aqui uma vantagem. Essa é uma vantagem daqueles que creem no Filho de Deus como seu Salvador. Essa alegria que às vezes falta na caminhada cristã, essa falta de certeza em lidar com a própria salvação e nessa relação com Deus, muitas vezes se dá porque há uma desinformação tremenda em relação a esse processo. Colossenses capítulo 1, verso 12 e 13, lemos assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, que diz a tua Bíblia, a parte que vos cabe da onde? Da herança dos santos. Verso 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa mudança de cidadania, ele também fala disso em Romanos capítulo 8 e o verso 16. Romanos 8, verso 16, uma ação do Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você o recebe como seu Salvador pessoal, você precisa entender que uma obra realizada fora de você, por você e sem a sua participação, te garante o acesso ao reino dos céus. E essa certeza não está nas tuas boas obras e na sua boa conduta, mas naquilo que foi realizado por você. Agora, na carona de tudo isso, é que aqueles que são perdoados e justificados porque creram em Jesus, eles recebem é como se fosse um tipo de adoção. Você carrega um outro nome depois do seu nome. Você leva em sua identidade
as credenciais de filho de Deus. Você começa a fazer parte do reino de Deus. E o seu valor é definido por essa nova identidade que você adquire. Mas a terceira bênção é o que João, ele fala tanto no Evangelho quanto na carta. Primeiro, observe, lá no capítulo 3 de novo, no desenrolar daquele diálogo com Nicodemos, no verso 36, nós temos uma dessas vantagens da aceitação da salvação. Por isso, quem crê no Filho tem a vida, que diz aí a tua Bíblia? Tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa ira que já está naturalmente sobre todos. A mudança do status, a mudança de identidade, a chegada da certeza dessa salvação se dá pela obra realizada por nós, fora de nós e sem a nossa participação. Agora, João está dizendo que para ter essa vida eterna é necessário essa crença. Então, tudo isso está no pacote, que às vezes a gente não acaba não usufruindo direito e a nossa vida vira um verdadeiro fardo. Mas é na primeira carta de João que ele diz que quem não tem o Filho não tem a vida. Cristianismo sem essa certeza se torna azedo e a volta de Jesus causa pânico. É muito trágico a gente ter uma igreja salva, mas que não sabe disso. Quem não tem a certeza dessa salvação vive como se não tivesse salvo. Você consegue entender? A certeza da salvação modifica o tipo de vida que eu vivo. Essa incerteza traz instabilidade para a minha caminhada. E eu vou dizer, a ameaça do inferno, a recompensa da vida eterna, não podem garantir que a gente caminhe nas veredas da justiça. Somente a compreensão do amor de Deus manifestado em Jesus pode servir como a verdadeira motivação para a nossa vida cristã. Eu tenho a impressão de que a igreja, na atualidade, tem vivido um cristianismo sem Cristo. Eu temo que nós estejamos furtando desse planeta o verdadeiro significado da fé cristã. A gente tem vivido, como eu já mencionei antes, uma nova forma de legalismo, um legalismo mais sofisticado, que presunçosamente acha que pode adquirir a salvação através de suas próprias obras. Não é à toa que a igreja de Laodiceia foi feita aquela severa advertência e aquele comovente convite. O grande problema da igreja de Laodiceia, e para aqueles que, quem sabe, não estejam tão familiarizados com as Escrituras, a igreja de Laodiceia é no que, na profecia do Apocalipse, corresponde ao último período da história da igreja antes do retorno de Cristo. É como se, na era cristã, desde o nosso Senhor Jesus até o seu retorno, este período todo fosse dividido em 7 blocos, e o último bloco é representado por uma carta escrita a uma igreja, que naquela época era uma igreja situada na Ásia Menor, mas que hoje diz respeito aos cristãos antes do retorno de Cristo, o último período, depois do início do julgamento. Pois bem, a essa igreja é feita uma advertência gravíssima. A ela é dita, olha, eis que estou à porta e bato. Êxodo capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Não parece para você, no mínimo, irônico o fato de Cristo estar do lado de fora? Entenda que esse convite feito em Apocalipse capítulo 3, à igreja de Laodiceia, não é um convite à raça humana. Isso é um recado diretamente à igreja. É como se Jesus, o dono e cabeça da igreja, estivesse sendo colocado à parte. Então ele está falando para a sua própria igreja: ei, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus quer ter essa relação com seus filhos, mas essa é a grande ironia. Nós estamos vivendo um cristianismo sem Cristo, e essa é a razão, essa é a causa de tanta letargia, de tanta mornidão. Nós estamos confiando, como Laodiceia, que tinha uma alta concepção em relação a si mesmo. Nós estamos confiando no nosso corpo de doutrinas, nós estamos confiando em nossas estruturas, nós estamos confiando em nosso passado, naquilo que fizemos, naquilo que realizamos.
Nós estamos confiando inclusive em nossas práticas religiosas, em nossa ida à igreja, em nossa devoção e fidelidade no dízimo, na oferta. Nós estamos confiando no nosso estilo de vida, nós estamos confiando numa reforma que instalamos para melhorar nossa saúde. Nós estamos... Isso, de fato, nada mais é do que um repto, um reflexo do que tentaram fazer no passado e não deu certo. Por isso Cristo foi tão estranhado quando Ele esteve aqui, porque Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele encontrou uma igreja, no que diz respeito ao rigor da lei, assim, andando no caminho, fazendo o que tinha que fazer, mas não reconheceram a salvação. O judaísmo, na esperança da vinda do Messias, não reconhece a sua chegada. O cristianismo não estaria correndo o mesmo risco. Na esperança da manifestação gloriosa daquele que eles chamam de seu Senhor, não estaria hoje o mundo cristão vivendo uma religião destituída de Cristo? A julgar pelo convite à igreja de Laodiceia, eu posso afirmar que sim. Eu estou convencido de que nós precisamos mais de Jesus na nossa vida. Pode parecer um pouco clichê, um tipo de apelo surrado e desgastado, mas eu estou convencido de que o real problema da igreja é a prática religiosa destituída da pessoa, da presença de Cristo. Qual a causa disso? Nós temos uma compreensão equivocada do processo da salvação. Essa incerteza do que Cristo fez por nós tem gerado uma série de coisas. Repare que a serva do Senhor ainda nos diz a esse respeito. Volta um slide para mim, por favor, Fabiane. De todos os professos cristãos, diz ela, devem os adventistas do sétimo dia ser os primeiros a exaltar a Cristo perante o mundo. Às vezes a gente enfatiza um monte de coisas. A proclamação da terceira mensagem angélica pede a apresentação da verdade do sábado. Esta verdade, juntamente com outras incluídas na mensagem, deve ser proclamada. Porém, diz ela, o grande centro da atração, Cristo Jesus, não deve ser deixado à parte. Na cruz de Cristo é que a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Pode passar. O pecador deve ser levado a olhar o Calvário, com a fé singela de uma criancinha, deve confiar nos méritos do Salvador, aceitando sua justiça, confiando em sua misericórdia. E ela ainda prossegue, como um conselho: erguei o vosso pendão, uma espécie de bandeira, de estandarte, algo que nos identifica. Erguei o mais alto, nunca o deixes arrastar no pó da terra. Exaltai a Jesus, exaltai-o ao homem do Calvário, mais e mais, diz ela. Às vezes eu fico até pensando nesses caçadores de profecias, nesses sensacionalistas do YouTube, que ficam atrás das coisas e das coisas e das coisas. Meu irmão, ouça o que estou dizendo aqui a você. A profecia, a beleza da profecia, não é o seu cumprimento, não é o desenvolvimento, mas é o clímax. É quem está chegando que é mais importante do que vai acontecer antes da chegada dele. Quando eu tomo meu carro e saio numa viagem com a minha família, com um destino definido, eu não fico vibrando como se o melhor da viagem fossem as placas indicando a direção. Eu vibro quando eu chego no meu destino. A impressão que dá é que tem um bocado de gente tão encantado com as placas que esquece de fato de continuar a caminhada para chegar lá, e aí fica parado na placa. E daqui a pouco dorme ali debaixo da placa, e bate a foto da placa, e fica falando da placa. Eu não estou dizendo que temos que ser relapsos em relação à profecia. Eu estou dizendo que tudo, as práticas religiosas, o estudo das profecias, a atenção ao cenário mundial, tudo deve levar a uma única coisa. E o que é? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele, quando for levantado, atrairia todos a Ele. É em Cristo Jesus que eu mudo, inclusive, a minha percepção em relação ao futuro. Lembre-se que quando Ele chegar à terra, alguns não poderão contemplar sua face. Alguns vão, inclusive, pedir que os rochedos caiam sobre eles, reduzindo-os a pó, porque não podem contemplar a face daquele que vem na glória do seu Pai. Qual a razão? Qual a causa? Muitos destes, quem sabe, viveram uma religião destituída do próprio Messias, do próprio Salvador. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ela ainda
nos faz uma sugestão. Repare, bom seria, diz a serva do Senhor, que passássemos cada dia 1 hora de reflexão, recapitulando a vida de Jesus, da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais de sua vida terrestre. Contemplando assim seus ensinos e sofrimentos, o infinito sacrifício por ele feito pela redenção da raça humana, podíamos revigorar a nossa fé, vivificar o nosso amor e imbuir-nos mais profundamente do Espírito que sustinha o nosso Salvador. Eu repito para você, nem os horrores do inferno nem a recompensa do céu evitarão que alguém peque. O único jeito de estarmos convencidos de levarmos um outro tipo de vida, não é o horror do inferno e nem tampouco as alegrias da corte celestial. A grande motivação por trás da vida cristã, o grande elemento que nos faz ir adiante, usufruindo da carreira cristã, tendo alegria na carreira cristã, o único elemento, é uma concepção da pessoa de Cristo. É o que nos garante. O destino da humanidade foi alterado quando Cristo assumiu o seu lugar. Foi assim no início da nossa era, quando Ele veio ao mundo. Foi assim na reforma, porque no grande discurso reformatório de Lutero, quando ele diz, voltemos às Escrituras, ele tira das pessoas a certeza ou a esperança daqueles títulos que podiam comprar o perdão de pecados. Ele tira das pessoas a agonia de que precisavam fazer alguma coisa para se salvar, e começa a dizer, somente Cristo, somente a graça, somente Cristo, somente a graça. Pois bem, foi assim no início de nossa era, foi assim no movimento da reforma, eu posso crer que deve ser assim na minha e na sua vida também. Quando Cristo passa a assumir o seu lugar, há uma mudança no rumo das coisas. Você precisa sair da igreja hoje com a certeza da sua salvação. E não tenha medo de ser presunçoso em relação a isso. Ouça o que vou dizer a você. O que está em questão aqui não é quanto você merece, mas é quanto você precisa. Do que Deus te salvou? Da perdição. Isso é uma certeza. Para que Deus te salvou? Aí é semana que vem. Percebe que há uma diferença? Do que Deus te salvou? Da perdição. E você não tem participação nisso. Foi feito por você, fora de você e sem a sua participação. Você foi salvo da perdição. Você diz amém? Cristo Jesus, o seu Salvador. Isso é a certeza da palavra. Isso tira de você a dúvida em relação a quem você é. Isso atribui a você uma nova identidade. Filho de Deus, adotado, resgatado. Você consta no testamento. Seu nome está no livro do céu. Está no nome daqueles a quem Ele vem buscar. Isso são as certezas que vêm do Calvário, da pessoa de Cristo. Você diz amém, meu irmão? Agora, para que isso? Para que isso? Com que objetivo? Aí é semana que vem. Entenda, Paulo, ao apresentar isso, no seu discurso ele diz, que diremos pois à vista dessas coisas? Vamos continuar no pecado então? Ele diz, o justo viverá pela fé. Ninguém pode ser justificado pelas obras da carne. E aí ele faz uma pergunta, então que diremos pois? Vamos continuar nessa vida? Não. Porque você foi salvo por Ele com um propósito. Que propósito é esse? Já te falei, semana que vem. Os que vêm no Calvário um salvo-conduto para pecar, estão iludidos, tanto quanto o povo ignorante da Idade Média. O povo tomava o título, a indulgência, que eram vendidas nas igrejas, nas ruas e nas praças, e com aquele título acalmava a consciência, como que dizendo, eu estou livre agora do inferno. Esses títulos eram tão horrorosos, você podia comprar o perdão de pecado de coisas que você tinha cometido lá atrás. Você podia inclusive comprar um título de perdão de um pecado que você estava programando ainda cometer. E aí a igreja percebeu que era uma fonte muito boa de dinheiro. E aí então tinha gente que já tinha morrido. Então você podia comprar título para arrancar os teus parentes do inferno.
E outros que não eram tão ruins assim, mas você não tinha dúvida de onde estava, se estava no inferno, se estava no céu, vai que está no purgatório, amargando um pouquinho o bafo do capeta, para poder depois subir no céu. Então você comprava um título e você arrancava as pessoas do purgatório, que era um estado intermediário, para que elas fossem para o céu. Aí a gente olha isso, até dá risada, né? Que absurdo, que absurdo. Meu irmão, eu tenho a impressão que alguns de nós estamos confiando em nossas obras, tanto quanto aquele povo confiava naqueles títulos que eram vendidos em praça pública. Você não pode salvar-se por si mesmo. Você não pode se recomendar a Deus. Você não pode chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Não pode, do jeito que você está. Você não tem esse direito. Você não tem acesso do jeito que você está vestido, do jeito que você é, com essa sua natureza. Você não pode, você não tem essa autorização, você não tem esse acesso. Como se dá isso? Você precisa ser revestido pela justiça de Cristo. Você precisa ser alcançado por uma declaração que é feita nas cortes celestiais, justificado, perdoado. Por você, fora de você e sem a sua participação. Com que objetivo? Você quer experimentar a verdadeira alegria em servir o Senhor? Tudo começa, anda e termina em Jesus Cristo. Ele, que diz a Bíblia, é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a partida e Ele é o norte. Ele é o começo e Ele é o fim. Jesus Cristo é a senha, o centro de nossa esperança e a insígnia de nossa vida piedosa. Mas eu sei que você ainda está com esse negócio na sua cabeça. O que eu preciso fazer, então, para ser salvo? Foi o que o carcereiro falou, Paulo. Comecei com isso e vou terminar do mesmo jeito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pastor, mas parece que está faltando alguma coisa. Essa é a nossa mente absurda, cauterizada, cegada, com a visão distorcida. Isso é o ranço do paganismo, que acha que nós temos que fazer por merecer pelo menos um pouquinho. Meu irmão, você precisa nessa manhã sair daqui com as suas contas em dia com o Senhor. Você tem o que dizer a Ele? Eu não queria perder a chance nessa manhã de você contemplar o Cristo que foi levantado da terra. Eu não queria perder a chance nessa manhã de você olhar para Ele numa outra perspectiva. Eu não queria que você perdesse a chance nessa manhã de sair daqui justificado. Como isso pode acontecer então? Você tem alguma coisa a dizer ao Senhor antes da minha oração final? Existe alguma prática que nesse momento o Espírito de Deus está aí falando no teu coração? Você tem que resolver isso aqui com Ele. Você nem é capaz de chegar a essa conclusão sozinho, sabia? Nesse momento é como se o Espírito de Deus, que fosse o guarda aqui, ele acabou de botar a mão em você. Ele precisa dar a você a consciência de que você tem uma conta para pagar e você tem um acerto a fazer. Você vai dizer alguma coisa para esse Deus que nessa manhã pegou você? Esse é o sermão mais elementar do cristianismo. Só que eu tenho tido a impressão que é o que nós mais estamos precisando ouvir. Nós precisamos adquirir a alegria da salvação. Você percebe? Nós precisamos viver um outro tipo de cristianismo. Esse que a gente tem vivido não tem atraído. Não é um bom argumento. Alguns de nós estamos nos arrastando na vida cristã. Nos arrastando. Não há nada de alegre. Não há nada de saboroso. Por quê? Por quê?
Por que essa luta horrível? Não poderia o Senhor nessa manhã nos inundar com uma alegria que só alguém que tem certeza da salvação pode ser tomado? Não poderia, de fato, nessa manhã, nós contemplarmos o nosso Salvador, que foi forçado a caminhar entre aquelas ruas de Jerusalém, zombado, ultrajado, enquanto passava por ali uma turba horrorosa, gritava impropérios, falava, usava palavrões, cuspiam nele em desprezo, seu corpo machucado, ferido pelos açoites da madrugada, pelos insultos, pela bufetada, não deu conta. Simplesmente ele não deu conta de levar aquela trave nos ombros, não deu conta, desmaiou 2 vezes. Na segunda, um soldado, sem o mínimo de piedade, pega qualquer um ali, que aparentava ter condições de ajudar, e o faz tomar aquela trave por sobre os ombros. Desmaiado, ele é forçado a acordar. Você imagina quão exausto, quão ferido, quão machucado. O percurso continua, a zombaria também. E depois de subirem aquela colina, Jesus é colocado sobre aquela cruz horrorosa. Sua mão é tomada por um soldado, que estava tão acostumado a fazer aquilo, era rotina para um soldado romano. Mas suas mãos são perfuradas por pedaços de ferro de 15, 20 centímetros, enferrujados, pressionadas sobre aquela madeira, mãos e pés, numa posição desconfortável, impossibilitava a respiração. Aí a turba, ao pé da cruz, e quando ela é jogada no buraco, aquilo causa uma dor horrível, carne balançada, ele é sustentado por esses ossos e tendões, ao lado de 2 bandidos, e a liderança religiosa, aqueles que aguardavam a vinda do Messias, passam por ali embaixo dizendo: você não dizia que era o Filho de Deus? Desce daí e a gente vai acreditar. Desce e a gente acredita, realiza, fez tanto pelos outros, faz essa por si mesmo. Era a própria insinuação do inimigo das almas, porque se ele tivesse deixado aquele lugar, você estaria eternamente perdido, você estaria eternamente perdido, nós não teríamos a mínima chance de salvação. Ele não desceu. A ira de Deus repousava sobre ele, o meu e o seu pecado, as minhas e as suas lambanças, as nossas mentiras, as nossas trapaças, as nossas traições, as nossas dúvidas, incredulidades, a nossa imoralidade, os nossos maus pensamentos, as nossas noites de bebedeira. A nossa incompreensão, a nossa intolerância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo isso foi despejado sobre ele naquele dia. Você está entendendo? A cruz não tinha a medida dele, era para eu estar lá, mas ele não arredou o pé, ficou, ouviu cada um dos insultos e ficou ali. Ele disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. É esse o argumento que o Espírito de Deus quer utilizar a você nessa manhã para dizer: tudo isso eu fiz por você. Foi focado em você. Uma grande contribuição da reforma foi atrair novamente as pessoas à posição de Cristo. Como Cristo tem, que posição Ele tem ocupado na sua vida, na sua rotina? Quanto tempo você passa com Ele? Há quanto tempo você não considera o grande sacrifício e esforço que foi realizado em prol da tua salvação? Há quanto tempo? Você não tem nada a dizer a Deus nessa manhã? Nenhuma confissão a fazer, nenhuma declaração de sua pecaminosidade. O Espírito nessa hora não consegue convencer você dos horrores dos seus pecados, da enormidade de suas faltas. Isso não acontece, meu irmão. A certeza da salvação, a mudança de cidadania e a garantia de vida eterna. Deus quer que você se aproprie disso e saia daqui nessa manhã. Eu quero orar, mas vou dar a chance de você fazer uma oração antes. Aí. Diga ao Senhor o que só você pode dizer e o que Ele espera ouvir de você na manhã desse sábado. Acerte suas contas com Deus.
Nosso Deus e Pai, nos amaste de tal maneira que deste o Teu Filho como oferta e preço do nosso pecado. Não é possível que esse discurso esteja desgastado a ponto de não causar mais os efeitos esperados em nossa mente, em nossa alma. Não é possível que estejamos tentando viver uma vida religiosa destituída de Jesus Cristo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Que o Espírito Santo prometido sobre a igreja a convença de seus delitos, do juízo vindouro, da justiça tão necessária. Que o Espírito de Deus possa nos importunar, que não arrede o pé de nossa consciência, que ela não fique anestesiada e cegada aos horrores de nossas más práticas, que o inimigo das almas não tenha acesso ao nosso coração, nesse momento em que o Senhor pretende mudar a nossa visão a respeito de nós mesmos e a respeito do seu próprio Filho. O Senhor prometeu que nos daria a salvação, se crêssemos. Isso envolve a entrega completa do coração e da vontade. Nos revista com Tua justiça e com a certeza que só pode vir dela, Pai. Nos dá a chance de viver um cristianismo que quem sabe nunca vivemos até aqui. Que tem um propósito, que vai além de pagar as contas e tentar vencer a semana, manter o trabalho. Um cristianismo que possa absorver parte de nossas energias, mais do que os nossos problemas migratórios, mais do que as nossas incertezas quanto ao amanhã, mais do que a nossa insatisfação em relação ao nosso trabalho, mais do que as preocupações do dia a dia. Um cristianismo que nos absorva de tal maneira que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas, porque a primeira foi valorizada, que são as questões do reino e da nossa própria salvação. O Senhor nos livrou da condenação para um propósito claro e definido, mas não adianta falar do propósito sem nós estarmos com o nosso problema, a causa resolvida. Por favor, Pai, acredita em nossa conta a justiça de Teu Filho nessa hora. Que seja nos ambientes celestiais, que nessa hora seja imputada sobre nós a justiça do Imaculado Cordeiro de Deus. Que vivamos em novidade de vida segundo a Tua palavra. Ouve a nossa prece, perdoa o nosso pecado, limpa nossa alma e o nosso coração. Oramos confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.